Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando e suplicando, se inscreve no canal, comenta, compartilha e fala aí, ó. Quem tu quer na mesa com o papai pra trocar uma ideia, pra contar uns causos, pra contar uma história, pra falar da vida dos outros, que é muito bom falar da vida dos outros. E você, que quer contar a tua história, quer contar sua narrativa e a sua trajetória nesse plano, manda aqui, ó, Conta Aqui Podcast, que é o nosso Instagram, manda um direct que você vem aqui, a gente faz uma parceria. Você vem contar a tua história e ajuda esse nobre amigo aqui a fazer esse grande evento acontecer, porque o Conta Aqui está se tornando um evento, não é apenas um podcast, é um evento, é uma experiência. Hoje tudo é experiência, as pessoas não vendem mais um chocolate, vende a experiência. Ninguém mais vende um carro, vende a experiência. Então não é só um Conta Aqui, não é só um podcast, é uma experiência de vir aqui comer um amendoinzinho, um biscoitinho ali fora, conhecer o Lucas Geiger, que por enquanto é só uma voz. Quem nunca assistiu o episódio do Lucas Geiger só conhece a voz. Fala aí, Lucas! Aí, o pessoal fica, quem é? Silvio Santos tinha um Lombardi. O Ratinho tinha o Sombra. Eu tenho o Lucas Geiger, que o pessoal fala, quem é o Lucas? Fala aí, Lucas, tudo bom? Aí, agradecendo sempre aos estúdios BK, essa empresa maravilhosa. Se você quiser ter seu podcast, fazer seu curso, sua apresentação, é aqui nos estúdios BK, uma das melhores estruturas de podcasts do Brasil. Hoje, tô recebendo aqui, levei 45 minutos para treinar o sobrenome, ainda assim não sei. Doutora Renata Ibiapina. Com Super Gêmeos ativar. Pá, seja muito bem-vindo, desculpa a minha gafe, mas eu espero que a senhora fique à vontade. Não, pode ficar muito tranquilo, porque eu demorei para aprender esse sobrenome. Meu sobrenome de solteira era Rangel, Caldas Costa Moreira Rangel, e quando eu casei, meu marido trouxe o Ibiapina. Quando nós começamos a namorar, eu errava o sobrenome direto. Eu só aprendi o sobrenome quando ele virou meu. É mesmo? Então é assim mesmo. Mas já aconteceu de você. Geralmente acontece no início do casamento, né? De você vai se apresentar, ao invés de você falar o sobrenome, você fala outro, né? Às vezes acontece, né? É, porque o que aconteceu? O meu sogro, ele era muito... Eu sou médica, anestesista, meu marido é cirurgião de tórax, e o meu sogro era cirurgião geral, da época que o cirurgião geral operava tudo, fazia de tudo. Então ele fazia desde a cabeça até o dedão do pé. Uau. Hoje em dia que a gente tem todas as especialidades, né? Mas ele era da escola antiga. E ele era muito conhecido, muito conceituado. Então o nome Daltro Ibiapina na medicina era muito forte. E eu conheci o meu marido no primeiro ano da faculdade de medicina, na verdade no primeiro dia de aula. Foi a primeira pessoa que eu conheci. A turma dele era 6 meses acima da minha e estava lá esperando minha turma para dar um trote, né? O trote deu tão certo que eu tô casada há 30 anos. E trote caiu no golpe certinho. Isso aí, Caiu golpe no tá aí, golpe. cai quem quer. Aí, olha aí, você, menina, que fica no senta. Aí, ó, onde eu quero conhecer seu marido? Numa aula de medicina. Isso que é chique demais. Doutora, a senhora é médica, a senhora é advogada, a senhora é CEO. É muita informação para um podcast só. A Sim, gente vai tentar aqui e eu quero muito que a senhora, no final, diga assim, quero voltar. com certeza. Por que médica anestesista? Então, meu sogro teve uma grande influência na minha vida. Eu tive aquela pergunta que você me fez do sobrenome, eu tive muito pouco tempo dentro da medicina para usar o Rangel, porque logo que eu comecei a namorar, já começava a me chamar pelo sobrenome dele por associação. E eu, quando entrei para a faculdade de medicina, eu queria fazer oncologia pediátrica. Eu, desde adolescente, eu trabalhava como a parte assistencial, eu fazia a parte solidária no INCA, eu ia, desde os meus 15 anos, eu ia para o INCA todo sábado à tarde, trabalhava lá É uma gratuitamente. realidade que muita gente não sabe que existe, né? Sim, sim. E me encantei, foi isso que me levou a fazer medicina como voluntária lá. E um belo dia, o meu sogro virou-se para mim e disse assim: você vai casar com um cirurgião, você é nora de cirurgião, é cunhada de cirurgião, você tem que fazer anestesia. O que você está fazendo com oncologia? Você tem que fazer anestesia. E naquela época... Ele tava pensando em vender o pacote? Ele estava vendendo um pacote completo, Anderson, e eu caí no golpe. É o Eu combo. caí no golpe. Eu caí no golpe. E até porque, hoje em dia, você tem nas faculdades de medicina a cadeira de anestesia ali bem destacada, todo mundo passa por ela. Na minha época, não. Na minha época, a anestesia era uma cadeira alternativa. Você fazia se quisesse, se encaixasse na grade. E não estava na minha grade principal. E eu fui mãe no segundo ano da faculdade de medicina. Caramba. Então, eu não tive tempo de puxar nenhuma matéria extra e não tinha passado pela anestesia. Mas, quando ele começou a falar aquilo, veio aquela vozinha no meu ouvido, falei, deixa eu conhecer mais isso.
Quando a gente chega no último ano da faculdade de medicina, é chamado internato. E aí no internato você vai rodar nas 4 grandes clínicas. Então, hoje em dia está um pouquinho diferente, mas na minha época a gente rodava na ginecologia e obstetrícia, rodava na cirurgia geral, rodava na pediatria e na clínica médica. E aí eu descobri que eu achava a clínica médica muito chato. Porque você tinha que ficar horas discutindo com um grupo enorme de pessoas no round, na beira do leito. O paciente em si eu adorava, né? Estar com o paciente, fazer trocas com o paciente, mas aquela coisa de eu ter um monte de gente discutindo comigo o que fazer e você ter que ficar esperando resultados lentos, aquilo não era a minha praia. Quando eu fui rodar na pediatria, idem, porque era uma clínica médica infantil. Aí eu rapidinho dei um jeito de fugir para o CTI. Aí eu, no final do dia, no final do plantão, eu dava da rotina da formação no internato, eu dava uma fugidinha para o CTI e comecei a fazer amizade com os médicos plantonistas. Só que não podia ficar o interno de medicina ali botando a mão nos pacientes, eram crianças, bebês, mas eu queria aprender. Então, o que eu fazia? Eu fazia amizade com aqueles médicos todos, esperava dar horário, acabava o internato, pegava a minha bolsinha, esperava todo mundo ir embora, me enfiava no CTI e virava a noite lá para poder botar a mão, poder treinar, poder aprender. Aí eu descobri que eu amava fazer procedimentos que a gente chama de invasivos. Entubar, pegar veia. Quem faz isso? Anestesista. Caramba. Aí eu fui rodar. A senhora descobriu que a senhora gostava? Eu descobri que eu gostava na prática. Gostar de ver Na os outros. prática. Nossa. Eu tenho uma curiosidade aqui. Diga. Eu não sei se que tá dentro da praia. Algum tempo atrás teve uma matéria de um rapaz que foi fazer uma tatuagem e ele fez uma anestesia geral. Toda anestesia geral, ela é um risco? Qualquer procedimento que você faça, até uma unha encravada do seu dedão do pé, ela é um risco. Por quê? Você pode ter alergia a um anestésico até local. E você nem saber que E nem tem saber. Você pode fazer um procedimento no consultório dentário e você ter uma alergia. Então, assim, todo procedimento, toda vez que você for a um profissional de saúde, seja ele qual for, de que área for, e ele for te apresentar um procedimento, e ele disser para você que tudo é absolutamente 100% seguro, você corra dele porque é um charlatão. Isso eu sempre falei para os meus pacientes. Então, o que eu sempre dei... Informação é importante. Muito importante. O que eu sempre dei? Eu tenho 30 anos, 31 anos de convívio com a medicina e 25 anos de formada, né? Que são 6 anos aí de faculdade. Então, o que acontece? O que eu sempre orientei os meus pacientes? Quando eu ia no pré-anestésico, a gente chega mais cedo no hospital, a gente passa no quarto do paciente, passa a visita, a gente chama isso de visita pré-anestésica, depois é que a gente vai para o centro cirúrgico. O anestesista, ele é sempre o primeiro a chegar e o último a ir embora. É o primeiro da equipe Você que também chega que ao hospital. reanima ou ele volta sozinho? Se precisar reanimar, sou eu que reanimo, mas... É o anestesista que reanima? É o anestesista que reanima, mas a gente torce para que não precise chegar nesse ponto. Toda anestesia geral, ela tem um tempo certo? Ou é tipo assim, cada paciente é uma história? Tipo assim, o cara vai ficar dormindo 2 horas. Ele vai ficar dormindo 5 horas, vai ficar dormindo 20 minutos. Ele fica dormindo o tempo que eu quiser, porque então, é você que manipula eu que vou ali manipular, eu que vou manipular. Então, sempre, o que eu falava para esses meus pacientes, né? Por que eu digo falava no passado? Porque a gente vai chegar nessa parte, mas hoje em dia a minha vida mudou um pouquinho e eu tô um pouco fora. É porque eu sou curioso sobre esse assunto, eu sou muito curioso. Eu tô indo mais para a parte empresarial, a gente vai chegar lá. Mas, assim, o que eu falava muito para esses meus pacientes era onde eu conquistava a confiança absoluta deles. Eu não dizia para eles que não tinha risco. Eu dizia que tinha risco. E tinha. E era real isso. Só que o que eu dizia era, nós estamos numa instituição que é bem equipada. Olha a importância de você escolher o hospital onde você vai passar por um procedimento, a clínica, o consultório, para alguns procedimentos pequenos que possam ser feitos com segurança num consultório. Então, eu dizia, você está numa instituição que tem condições de te acolher, que tem todos os equipamentos, medicamentos, materiais, tanto materiais administrativos, humanos, como materiais de insumos, né? A gente chama MatMed, são os medicamentos, vai desde o esparadrapo até todos os equipamentos ali que a gente usa. Então, eu tenho todas as condições de tratar uma intercorrência. E eu tenho todo o meu conhecimento técnico e o conhecimento técnico da equipe. Então, o que eu te garanto é o melhor atendimento que você poderia ter numa situação de emergência. Você gera uma confiança no paciente. Confiança, mas com verdade. Entendi. Eu sou crente, eu já ia perguntar, tu já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? Você tem certeza que vai pro céu? Então, a gente pode brincadeiras falar, à parte. Eu quero entender o seguinte. Mas deixa eu falar uma coisa sobre isso. Fale. Deixa eu falar uma coisa sobre Jesus. Jesus é tão forte, eu sou católica. Jesus é tão forte na minha vida, que eu nunca, nos meus 30 anos de vivência de medicina, eu nunca toquei num paciente sem fazer uma oração antes. Que bonito, que lindo.
qual a tua percepção? Tô fugindo um pouco do assunto, Sim, mas dentro do vamos lá, assunto. vamos lá. Porque quando a gente vê a matéria, a gente fica assim. Se fala muito. A gente tá no Rio de Janeiro. Estúdio BK no Rio de Janeiro, tá? Boa noite, Cinderela. A pessoa conseguiu na farmácia comprar aquele medicamento que apaga. Que é eu acho que é o medicamento que vocês usam, ou não? Sim. Sim. Então a minha ignorância não tá tão Sim. ignorância assim. A senhora acha que deveria haver uma fiscalização melhor? Como é que a senhora entende Com isso? certeza. Porque Com o toda indivíduo vai na certeza. farmácia e compra. Na verdade, não é que ele vá na farmácia e compre, porque esse medicamento ele não está à venda na farmácia. Ah, não? Não, não. Esse medicamento ele não está à venda na farmácia, ele é de venda exclusiva para ambiente hospitalar. Então quem aplica o Boa Noite Cinderela vai num nível maior ainda de... Ele vai num nível maior para adquirir aquilo. Caramba! Né? Existe um mercado negro ali por trás disso. Caraca, eu não sabia disso. Pra mim Não, o cara comprava na farmácia. Não, na farmácia não. Olha que Farmácia informação não. importante. Então, Farmácia não. então quando a gente vê aquele Zé Droguinha lá da esquina lá que deu Boa Noite Cinderela na pessoa, aquele camarada ele tem uma pessoa maior por trás, então. Que Ele forneceu, provavelmente. Que forneceu aquele medicamento pra ele. Provavelmente. Cara, E isso eu tô falando do doideira. Boa Noite Cinderela clássico, tá? É claro que assim, o termo Boa Noite Cinderela você pode usar para uma cartela inteira de Dormonide. O Dormonide você vai comprar na farmácia, ok. Dormonide? Medicamentos que você use para induzir o sono, né? Pessoas que têm dificuldade de dormir, que tomam alguns medicamentos controlados, prescritos por um médico, de repente, seja qual for a especialidade, mas geralmente um psiquiatra, um neurologista, enfim. Esses medicamentos você vai encontrar qualquer um ali, dependendo da dosagem e da sensibilidade do paciente, você vai conseguir dar um sossega-leão ali nele. Mas o clássico do Boa Noite Cinderela, ele é uma medicação controlada, ele é uma medicação para ser vendida para o ambiente hospitalar, né? Então, vai uma coisa aí maior por trás disso. Aí, autoridade, pega a visão aí. O que veio primeiro, medicina ou advocacia? Veio Direito. Primeiro a medicina, a advocacia veio como consequência da medicina. Tem uma história? Tem uma por que a senhora história. resolveu fazer direito? Tem uma história. Pode contar? Posso, Ah, posso tá. contar tudo aqui. Minha vida é um livro aberto. Que bom. Como toda mulher tem as entrelinhas, né? Aquela que você tem que pegar a lupa assim pra Minha olhar. vida é livro aberto, mas a página 2, você completar 3 parágrafos assim? E você pega uma lupazinha assim pra olhar? Não, mas isso é tranquilo. O que aconteceu? Eu estava muito cansada, muito cansada, muito cansada. A anestesia é uma profissão apaixonante, mas é muito exaustivo, né? Você, em geral, você não tem um consultório, a não ser que você se especialize também na parte de dor ambulatorial, mas o anestesista, via de regra, ele não tem um consultório e ele trabalha muito em função da equipe cirúrgica. É o cirurgião que marca o horário da cirurgia e dependendo da especialidade que você siga, você não tem muita hora certa. Eu trabalhava com 10 equipes de ginecologia e obstetrícia que amavam parto normal. Eu cheguei a gravar muitos episódios daquele programa Boas-Vindas, do GNT, que fazia acompanhamento de parto normal. Não tinha horário para nada. Mesmo quando eu já não dava mais plantão, a minha vida era como se de plantão constante eu estivesse. Porque às vezes eu ia para um parto que demorava 10, 12 horas. E tinham vezes que eu fazia 10 partos num dia, quando a gente tinha ali um A movimento senhora fez grande. 10 partos num dia? Eu já fiz 15. 15? 15. Nossa, pai 15. eterno. E eu não estou falando de hospital público, em hospital particular. 15 partos no dia. Gente, isso é muita coisa. Como é que eu conseguia anestesiar para 10 equipes? Essas 10 equipes trabalhavam no mesmo hospital, Perinatal Barra da Tijuca. Então, era uma equipe que começava de manhã bem cedinho, chegava com 2, 3 cesarianas marcadas, a outra chegava na hora do almoço, a outra chegava à tarde, a outra chegava à noite. Eu conciliava os horários de chegada das cirurgias marcadas. Mas tecnicamente quando eles chegavam, mas a senhora ficava lá, né? Eu ficava lá. Tipo, eles entravam, chegava uma equipe, saía outra equipe, mas a senhora tava lá. Eu estava lá o dia Então, inteiro. a senhora não era que chegava, a senhora que Não, chegava e ficava. e eu ficava, por isso que eu falei que era como se de plantão eu estivesse. Caramba! E aí chegou um momento, e nisso vinham os partos normais ali intercalados. Teve uma vez que eu saí da minha casa, porque eu fui referência de anestesia para a ginecologia obstetrícia da Rede Dor. Teve uma vez que eu saí da minha casa numa sexta-feira à noite, eu voltei no domingo, e eu não estava de plantão. Eu estava só atendendo emergência para lá e para cá. E aí, o que aconteceu? Eu estava muito cansada desse ritmo, e eu precisava, meus filhos estavam crescendo, eu estava muito ausente de casa, eu tinha parado de dar plantão porque eu queria estar mais em casa, só que o movimento particular cresceu tanto que eu continuei ficando mais na rua do que no plantão. Porque se você dá plantão às 24 horas, amanhã você está em casa, e no particular eu não parava, estava sempre na rua. E aí uma colega, ginecologista obstetra, estava começando a trabalhar em operadora de saúde e num plantão ela comentou comigo. E eu achei aquilo interessante, falei, auditoria médica, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar.
e fui lá conhecer. E me apaixonei e faço auditoria médica há mais de 18 anos. O auditor médico é aquele que está dentro da operadora de saúde, que faz as autorizações dos procedimentos, dos medicamentos, aquele que às vezes nega o procedimento, que a gente fica danado da vida como paciente, né? Mas tem todo um motivo ali por trás daquela negativa em geral. Desculpa de interromper, acho que é Pode, muito claro. complicado a gente lidar com a dor, né? E ao mesmo tempo a dor e a legislação, elas entram em conflito, né? Porque quem tem dor tem pressa, né? O Sim, familiar que tá ali quer atender, mas você tem a legislação que diz, poxa, tudo bem que eu sei que você tá com dor. Com todo respeito aqui à comparação vai ser, mais ou menos você exigir que o coveiro chore no enterro do teu ente querido. sim. O camarada tá ali seco. É uma situação bem complicada, né? Você É, de repente vê a situação de uma pessoa, saber sim. que ela precisa daquilo ali, mas dentro de uma legislação você não pode atender, né? É mais ou menos isso? É mais ou menos, porque assim, a legislação não é que ela te limite, ela te norteia. Então, hoje em dia, eu dou aula de auditoria médica, eu formo outros médicos para trabalharem nas operadoras de saúde, e o que que eu ensino a eles? Você tem que agir dentro da técnica. Técnica médica, técnica jurídica e técnica legislativa, né? Técnica das normas da ANS, o que que prevê a ANS, o que que prevê a legislação brasileira. Então, se você tiver dentro da técnica, associar isso à tua expertise médica, o que que dizem as sociedades de especialidades médicas, o que que falam as revistas brasileiras e as internacionais de estudo, o que que a gente tem ali de pesquisa sobre aquele tema que seja comprovado, que já está registrado e que possa ser utilizado, registrado com autorização da Anvisa. Quando a gente tem tudo isso, eu faço uma análise extremamente técnica, idônea, e é o que eu entrego para esse paciente. Então, ela não é nunca uma análise, um parecer de um auditor, ele pode ser eu acho, eu penso. Você não acha nada. O estudo que você fez diz que. O levantamento técnico que você fez diz que. Então, ele sempre é impessoal. Impessoal. E aí, realmente, tem essa analogia que você fez, né, do velório, porque são muitos pacientes. E a operadora de saúde, ela costuma ser vista como uma vilã. Mas a gente não pode pensar nela como uma vilã. Por quê? Duas coisas que a gente precisa entender. Em primeiro lugar, a gente tem o SUS. Isso é delicado que eu vou falar, tá? Isso gera polêmica, mas isso é um fato real e isso eu converso com os meus pacientes e eu ensino aos médicos. A responsabilidade da saúde universal, ela é do SUS, isso está lá na nossa Constituição, tá? A operadora de saúde, ela é uma empresa. Ela é uma empresa que ela gera renda e que ela tem que sustentar e pagar todos os meses o salário de uma leva de colaboradores. Existem pessoas, famílias inteiras trabalhando ali, né? Então, toda empresa, ela tem os seus colaboradores e por trás deles tem famílias inteiras. Geralmente, cada colaborador, ele vem ali com 2, 3, às vezes 4, 5 pessoas por trás dele numa família. Quando uma empresa falha, uma empresa quebra, olha quantas pessoas eu deixo desassistidas na rua quando perdem aquele emprego. Foi até aí? Uhum. E aí o que que acontece? Quando a operadora de saúde não tem critérios para autorização e quando ela começa a autorizar e permitir muito além daquilo que é previsto na legislação, ela não tem uma previsão orçamentária para isso. Porque o que que acontece muitas vezes? As pessoas querem fazer uma contratação do mínimo e querem pedir autorização do máximo. A pessoa faz uma contratação para um hospital mais simples de enfermaria. Na hora, ela quer entrar com uma judicialização para pedir a internação no hospital de alto custo com acomodação de apartamento. Uhum. A conta matemática não fecha. E se eu começo a abrir para todo mundo várias exceções, a exceção vira regra, a matemática não fecha e essa empresa quebra. Quando essa empresa quebra, eu, você, qualquer outro que sejamos clientes dessa empresa, a gente perde essa assistência, nós somos jogados de volta no mercado, porque plano de saúde, operadora de saúde, ela não é passível de recuperação judicial. Recuperação judicial é uma coisa demorada. Como é que eu vou dizer assim para um paciente: olha, Anderson, você espera um pouquinho, talvez daqui a 2, 3 anos, quando a empresa se recuperar, saia a sua autorização? Isso não existe. Então, quando uma operadora de saúde ela quebra, ela tem que passar a carteira dela para uma outra empresa. Quando ela passa a carteira dela para uma outra empresa,
Existe uma norma técnica que diz que durante um ano, esta nova empresa tem que manter aqueles valores para aqueles beneficiários, aqueles clientes que vieram na carteira. Só que dali a um ano, ela já vai aplicar o reajuste dentro da tabela dela. E às vezes esse reajuste você não consegue arcar, eu não consigo arcar. Então, quando eu quebro uma operadora, eu tenho uma repercussão negativa nas famílias que são demitidas, eu tenho uma repercussão negativa nos clientes que perdem aquela operadora. Então, a responsabilidade do auditor é muito grande. Ele tem que entregar tudo que foi contratado, ele tem que autorizar e permitir que você use tudo que você contratou, mas com responsabilidade dentro das normas técnicas. A minha questão a senhora falou que é sensível e polêmico, porque eu posso cometer até uma gafe aqui na minha falta de conhecimento técnico, mas de vivência. A senhora começou dizendo que a responsabilidade é do SUS, né, inicial. E que as operadoras de saúde têm seus profissionais e tal. Sim, sim. No SUS também tem os profissionais, também sim, tem suas sim, famílias. Sim, sim. O grande questão é que o cidadão, na sua grande maioria, a gente está falando de Brasil, né? Sim. Paga os seus impostos para ter direito ao SUS, chega lá, não tem a efetividade, então ele muda a sua rotina de vida para poder ter um salário, um dinheiro para poder pagar um plano de saúde, e quando ele vai executar aquilo, ele não consegue ter na cabeça. É porque o indivíduo, como a gente não é instruído... Acha que vai ter acesso a tudo, isso, né? A gente não é instruído. E em alguns momentos, com todo respeito, eu tive uma experiência com a minha mãe que faleceu, eu paguei um plano funeral, e quando chegou na hora, no dia do sepultamento da minha mãe, eu sofri um golpe. Por uma empresa conhecida, famosa, que me venderam. É complicado me isso, venderam né? uma situação, eu estava no meu momento de dor. Sim, sim. Pra sepultar a minha mãe, e quando chegou na hora, não, você vai enterrar tua mãe em tal lugar. Não, eu não quero enterrar minha mãe, o que me venderam era isso aqui. Sim, sim, você tem que ter o que você vendeu, o que E aí, você comprou. naquele momento ali, eu tive que improvisar, eu fui numa outro lugar, comprei foi uma burocracia danada, pra depois entrar na justiça, e aí você acaba desistindo. Sim. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu entendo tudo que a senhora falou, isso ela tá coberta de razão, mas como a gente não é instruído, a gente padece mais, né? Sim, a gente sofre mais. Sim. E aí que é onde a senhora se torna, vai pro direito por causa disso. Sim. Essa é a razão. Eu quero entender o seguinte, só que hoje, a médica advogada é CEO da Confraria Brasil, Portal Confraria Brasil. Deixa eu só fazer uma complementação nessa, para para ficar bem clara. Porque a senhora é um manancial de informação. Eu queria que aqui, esse assunto aqui de plano de saúde, eu queria nadar com a senhora aqui hoje, mas eu nem queria ser aqui. Queria ser num debate, porque eu tenho um problema com o tal de Eduardo Cunha da vida aí, que uma época fez uns negocinhos, que eu deixo isso aqui, tá entalado até hoje aqui, ó. Mas enfim, é um tema que eu discuto muito. Sim. É um tema muito rico. Política. Sim. Entendeu? Eu sempre digo, com todo respeito aqui, a senhora é a convidada, mas é um pouco de um desabafo de um cidadão. Sim, por favor. Eu digo, dois temas no Brasil, eles não se resolvem porque não é interessante. Violência e questões de saúde. Porque se eu resolvo o problema da saúde, eu desconstruo esse, com todo o respeito da palavra que eu vou usar aqui, porque eu sei que tem famílias, tem pessoas, tem profissionais que trabalham, mas é um império chamado plano de saúde. Isso é um império. É uma empresa. Não, mas eu digo assim, é um império, porque você é obrigado, você é obrigado a ter um plano de saúde. Você não tem porque você quer. Você é obrigado a ter. Semelhante à violência. Violência não é um assunto que vai acabar. Porque se acabar a violência, eu tenho isso aí, eu falo isso desde 1900 e não existia rede social. Se acabar a violência, acaba Balanço Geral, Cidade Alerta. É complexo esse tema, né? Acaba empresa de carro blindado, empresa de segurança. Como é que eu vou acabar com um negócio que está gerando toda uma indústria candidato que diz, eu vou acabar com a violência. Então, não é interessante acabar com a violência. Não é interessante resolver o problema da saúde. Então, isso me engaja como cidadão. Sim. Porque a gente, de verdade, não tem peito para enfrentar o seguinte, até que ponto esse império, que eu chamo de império, é dominado por aqueles que poderiam resolver no órgão público. Ou então acaba com o SUS, pô. Igual na América. Você chega na América, você vai entrar no hospital, vai ser atendido, no final tu paga a conta. O problema é que você foi atendido. Não é isso? A gente tem um sistema... É um outro modelo. Que é um sistema único, que eu particularmente acho fantástico.
né? Sim, Quando ele sim. foi criado. Sim, a criação dele foi fantástica. É fantástico. A estrutura dele, se ela rodasse plenamente, Sim. ela seria extraordinária. Exatamente. Extraordinária. E aí, é isso só que eu queria deixar assim bem... Desculpa o meu desabafo, tá? Imagina, imagina. Mas olha só, Anderson, se a gente não puder desabafar nesses momentos, nesse espaço, qual é o sentido? Uhum. Né? Eu acho que o objetivo desse bate-papo é justamente ser um bate-papo franco, em que a gente possa colocar tudo, tirar dúvidas, fazer perguntas, e eu tô totalmente aberto. Isso aí você fica muito tranquilo. O que eu quero dizer quando eu falo que a responsabilidade final ela é do SUS. Para situações, é claro que tudo que eu contratei, tudo que está no meu contrato, tudo que eu acordei com a operadora, tem que ser cumprido à risca. E se não for, é justo que busque-se os seus direitos através de judicialização, através de uma negociação via ANS, seja qual for o caminho escolhido. Mas quando eu falo que o auditor ele tem que ter a tranquilidade, quando você trouxe aquela questão, né? Como é que vai lidar com a dor, como é que de repente vai dizer não à dor, por quê? Se aquilo que está sendo solicitado, se ele não está contratualizado, se não há obrigatoriedade de cumprimento, eu sempre vou ponderar algumas questões. E aí eu teria que entrar numa parte muito técnica, a gente ia por um outro caminho. Mas eu tenho que ponderar algumas questões. Entre elas, eu preciso ponderar a viabilidade financeira da empresa, porque senão eu quebro. Tem medicamentos que o medicamento custa R$120 mil. Uau. E a pessoa paga, às vezes, R$300 de um plano de saúde. E ela precisa tomar esse medicamento 1, 2 vezes por mês. Essa conta vai fechar? Não vai. Essa empresa vai quebrar. E se essa empresa quebrar, eu vou arrastar um mundo de gente para uma situação como aquela que eu expliquei, de quebra, né, judicial, falência judicial, não consegue fazer recuperação judicial, é jogado em outra operadora e tem uma leva que vai parar no SUS porque não vai conseguir arcar com um novo plano de saúde. Então, quando eu falo que a responsabilidade é do SUS, é para estes casos. Então, quando eu tenho uma situação que não está no contrato e que eu preciso dizer não por uma decisão técnica, eu posso dizer não sem peso na consciência, porque o SUS tem a obrigatoriedade de cumprir aquilo. Se ele vai cumprir ou não, é uma questão político-social, mas a responsabilidade é dele. O que as pessoas confundem muito é, eu pago o plano de saúde, então o plano de saúde tem que me dar tudo, porque já que o SUS não me dá, é do plano que eu tenho que cobrar. Não, é uma relação contratual. E aí, aí você me perguntou como é que eu fui parar no direito médico, exatamente por isso. Eu, há 18 anos, faço auditoria médica, sempre fiz junto com a anestesia, não deixei de ser anestesista, por isso eu só reduzi a minha bagagem como anestesista e fui para dentro das operadoras. Então, eu trabalhei na Amil, eu trabalhei na Golden Cross, eu fui gestora da Rede D'Or, eu trabalhei na Unimed Rio, eu fui gestora da Unimed Rio, e eu senti a necessidade de ter um conhecimento maior. Eu sou aquela pessoa que eu pergunto muito. Por isso que eu adoro que você me faça perguntas, fica à vontade. Eu pergunto muito. E se eu não gosto da resposta, não gosto porque ela foi contraditória, não gosto porque ela não foi completa. Uhum. Eu não sou aquela chata que fica insistindo quando eu sei que a pessoa não tem mais para me dar. Porque eu vou estudar por conta própria. Isso aí. Porque às vezes a gente fica insistindo e a pessoa não é por má vontade, ela não tem mais informação para te dar. E fica constrangedor. Então eu não perturbo. Eu faço a pergunta, me respondeu, me satisfez, ok. Não me satisfez, eu vou estudar. E aí eu falei assim, eu vou estudar isso daqui. E aí eu gostei. Aí num primeiro momento eu falei assim, poxa, mas são mais 5 anos de faculdade. Não vou fazer isso tudo. Já fiz 6 de medicina, fiz 2 de formação em anestesia, mais 5 anos de faculdade, já estava com quase 40 anos. Aí um amigo meu, anestesista também, num plantão, virou-se para mim e disse assim, ô Rê, olha só, 5 anos vão passar de qualquer jeito. Você vai ter 2 opções. Ou você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, já passou, já acabou. Ou vai dizer assim, passou e você não fez nada, você podia ter feito. Então, uma dica que eu dou para as pessoas, não deixem de fazer nada por conta do tempo, porque o tempo vai passar. E você vai poder olhar para trás e dizer, nossa, olha a maravilha que eu fiz na minha vida. Olha o quanto eu aproveitei cada minuto. Tem dinheiro para pagar a mensalidade, vai dentro, meu filho. Vai. O que atrapalha às vezes é a mensalidade, mas fora isso. Vai. E aí, nesse universo que a senhora, que é um universo, acredito, deve rolar umas treta, deve ser tenso. A senhora é uma pessoa calma, tranquila, serena, anestesista, né? Já vem anestesiada já. Aonde nasce a confraria? A confraria nasceu de uma dor pós-pandemia. Na verdade, durante a pandemia e principalmente no pós-pandemia.
Eu sou anestesista, meu marido cirurgião de tórax. Na época ele era diretor clínico, diretor técnico, responsável técnico de um hospital do município voltado para infectologia. Então você imagina a gente no meio de uma pandemia, Ó. né? Eu tive Covid 3 vezes. Tu 3 vezes. não foi pega pra fazer pesquisa, não? Não te escolheram, não? E sendo que a terceira vez eu tive Covid já vacinada. Obviamente foi uma forma mais branda, mas ainda tive. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito da vacina, senão a gente vai discutir aqui um mês e a gente não vai saber. Eu tenho, extenso quando eu isso. tenho uma tese minha que organismos são organismos, Sim, é uma sim, tese minha, eu não sou médico, nunca estudei. sim, mas é uma tese real, cada um vai reagir de uma forma. Exatamente. Então, aquilo que funciona com isso. fulano não vai funcionar com você, e às vezes a pessoa não entende isso, e fica aí, outro dia aconteceu lá em casa lá, eu fui criado em área de periferia, pobre, muito pobre, né? Então a minha esposa entende tudo quanto é remédio. Espirrou, ela compra não sei o que lá, não sei quantos ml, não sei o que na farmácia, não sei o que, manda, já sabe. Se não tivesse, você entende, não sei o que lá. Eu sou só do tipo assim, não, pega um agrião, soca com alho e põe pra ferver, bota o mel e bebe. Né? Dá certo. Então assim, ela é da parte técnica e eu sou da roça. Mas eu respeito isso, as pessoas... Mas entendo que teve gente que tomou vacina e mesmo assim teve Covid. Teve gente que tomou vacina e não teve Covid. Não, e eu digo o seguinte, eu não sou contra a vacina, não. Tanto que eu tomei e apliquei nos meus filhos e dei nos meus pais. Meu marido, que é médico, também tomou. Eu não sou contra, imagina, eu, médica, falar contra a vacina de maneira alguma. O que eu digo é o seguinte, mesmo você vê como foi a pandemia que nós atravessamos, né? Como foi grave isso. Mesmo com a vacina, eu ainda tive. E a gente tem que entender também, se a gente, sem entrar muito na questão técnica, mas se a gente entender, foi uma vacina que foi feita a toque de caixa por uma situação de desespero. O mundo estava vivendo uma pandemia ali muito cruel. Claro que não. Claro que não. Então não dá nem para você malhar. Mas fez sem tanta pesquisa. De laboratório, de pesquisadores. Não tem como, não tem como. A gente estava ali entre a cruz e a espada. A gente tem hoje algumas discussões técnicas, né? Algumas até comprovadas, outras em estudos que não foram tão comprovados. Mas sem entrar em tantos detalhes, a gente tem uma discussão ali a respeito da eficiência, da eficácia. Mas você tem que ver qual era a situação real da época e contra o que se estava lutando. E pesar o pró e o contra. A minha questão é a seguinte, eu também tomei vacina. Eu só penso assim, já como diria minha avó, agora a Inês é morta. Não dá pra voltar no tempo. Sim. Mas eu acho que era melhor a gente ter pecado. Por excesso? Por excesso. As pessoas estavam morrendo absurdamente. Então era melhor ter dado vacina em todo mundo. Mas morreu 700 mil que tomaram vacina. Pô, mas você deu vacina. Do que você... Tentou. Eu acho que esse é o grande lance da história. Foi essa falta de vontade de ter, em nome de especulação, até de questões técnicas. A organização tal disse, tá bom, mas vamos fazer. Enquanto estava se discutindo, as pessoas estavam morrendo, né? Exatamente. Então, assim... Aí a confraria nasce. Nesse momento, o que aconteceu? Eu perdi muitos amigos. Uau. Muitos amigos. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né? Então foi um período ali muito, muito difícil. E o que eu estava te dizendo, por mais que a gente tenha algumas complicações, mas ainda são infinitamente menores do que as perdas. Então, foi uma guerra, né? Uma guerra biológica. Então, quando você está numa guerra, você tem que pesar o pró e o contra. Desculpa, o Covid está controlado? Não é como era. Tá? Agora dizer assim, passou 100%, não vai passar, é uma virose, um vírus altamente replicável. A questão é que algum dia, né, e eu acho que a gente já está caminhando para isso, vai ser como uma gripe mais forte. Mas a senhora acha que hoje está morrendo gente de Covid e a mídia não está mostrando? Acho que não. Eu não sou muito favorável a essas teorias sensacionalistas, não. Mas assim, eu sei disso. Eu sei disso, mas eu vou dar a resposta pós-corte. Porque muitas pessoas falam isso e a sério, entendeu? Então, assim, e me perguntam isso de forma séria e vêm com esses questionamentos de forma séria. E aí a gente não vai muito por esse caminho, porque senão, né, O pessoal tá meio doido mesmo. O pessoal acredita no negócio que o Lula não é Lula. Elvis não morreu, né? Lula é um ET. Elvis não morreu. Elvis morreu, que o Michael Jackson estava dançando ali em Ipanema outro dia. O pessoal que eles estão meio doido. Vamos falar da confraria. Eu quero falar da confraria. Vamos lá. É que eu sou assim, minha cabeça é... Vamos lá. Aí a confraria nasce nesse momento de dor. A confraria nasce nesse momento de dor. Eu tive muitas perdas e eu entendi que os médicos precisavam ter um espaço
para eles. Precisava ter um espaço de acolhimento, um espaço de discussão técnica, um espaço em que a gente se reunisse e pudesse respirar até um pouco fora da medicina mesmo, tá? Nesse período, o que que aconteceu? Já nesse períodozinho da pandemia, eu estava começando a levar para o digital a minha formação em auditoria médica. Eu já fazia esse treinamento, essa formação para médicos auditores dentro das operadoras de saúde. E eu fui levar isso para o digital para ter um alcance maior. Minha primeira resposta quando me sugeriram foi: por que que você não leva para o digital para você poder ampliar o teu alcance, levar para mais pessoas? Minha primeira resposta: sou médica, não sou blogueira. Uhum. Foi a minha primeira resposta. Uhum. E até que eu entendi que não era ser blogueira, era você levar informação aonde fisicamente você não alcançava. Então, comecei assim. Então, inicialmente, quando eu fiz lá o Instagram, fiz o meu lançamento, comecei o meu produto, hoje eu faço, já estou com esse produto consolidado, faço mentoria para médicos, formo médicos para as operadoras de saúde, né? Eu já não atuo mais diretamente como auditora, eu atuo na formação técnica desses médicos. Então, no início, eu comecei a receber muitas mensagens no meu direct e que eu achava que as pessoas estavam vindo falar comigo só sobre auditoria. Só que eu comecei a receber muitos médicos do país inteiro que eu não conhecia fazendo desabafos, como se fossem meus amigos de infância, falando de depressão, falando de pessoas que não tinham vontade de levantar da cama, de tanta desgraça, tantas atrocidades que tinham visto acontecerem durante a pandemia. Pessoas que tinham passado por situações de relacionamentos que terminaram, filhos que não estavam mais convivendo. Então, assim, situações mais diversas. E eu vi colegas médicos meus sofrendo e passando por depressão profunda mesmo, um burnout ali severo. E vi outros médicos também me procurando, querendo entender como é que eu tinha parado, reduzido aquele ritmo todo pesado de trabalho que eu tinha, como é que eu estava com a vida mais organizada, como é que eu estava trabalhando só em home office. E aí eu comecei a descobrir uma série de médicos empreendendo fora da medicina. Então eu descobri cirurgiões que operam das maneiras mais modernas, por exemplo, um cirurgião que opera por robótica, que tem uma parceria com uma alfaiataria de ternos italianos. Descobri uma otorrino lá em João Pessoa que tem uma confecção de jalecos. Descobri anestesista que estava abrindo agência de turismo, obstetra abrindo agência de turismo. Aí a minha cabeça começou a trabalhar, que a minha cabeça é rápida igual a sua, né? Você vê que a gente vai e volta, né? A gente não se perde. Uhum. E aí eu parei para pensar, eu falei, se essas pessoas que nunca se viram, que não se conhecem, se elas se conectassem e começassem a consumir os produtos uns dos outros numa forma de de se incentivarem, uma forma mesmo assim de uma irmandade mesmo, da gente se apoiar. E comecei a conectar essas pessoas. E para testar, abri ali um grupo de WhatsApp, não fiz propaganda, não anunciei, abri ali para ver no que ia dar, e em 15 dias eu tinha 180 médicos ali dentro. E aí começou Brasil. no Brasil. Uhum. E ali começou e começamos a fazer vários movimentos, começamos a fazer movimentos online, até que a gente foi para o presencial. Nessa época, eu já tinha começado a fazer parte de alguns grupos de network, exatamente para fomentar, né, divulgar a minha formação em auditoria médica e tal. E foi quando eu conheci Ruth Vieira, que hoje é minha sócia. E quando eu fui fazer o primeiro evento presencial da Confraria Médica, que na época tinha um outro nome, não se chamava Confraria, ela até brinca comigo, ela fala assim, você adotou tanto o nome Confraria que você nem lembra mais do outro, não lembro mesmo, sabe? Por isso que eu sempre falo, tinha um outro nome, aí de vez em quando eu vou lá procurar o WhatsApp antigo para lembrar outro nome, que eu não lembro mais. E aí ela foi me ajudar nos eventos presenciais. E deu super certo essa nossa parceria. E ela, por sua vez, tinha iniciado meses antes de mim um movimento similar para mulheres, a Confraria Mulher. Esse já nasceu com o nome de Confraria Mulher. Então foi um movimento natural de eu começar a auxiliá-la na Confraria Mulher, ela me auxiliar na parte médica e ela me sugeriu colocar o nome de Confraria Médica. Ruth Vieira. Ruth Vieira. Ruth Vieira, quero você aqui. Ela vai vir. Pra tu contar, Confraria Mulher, já gostei do nome. Não é? É. Ó, Ruth Vieira, você vai ver aqui. Ela que vai fazer a ponte, hein? Vai, continua. E aí, nós começamos despretensiosamente no movimento ali de parceria, até que esse movimento foi crescendo e a gente entendeu que precisava juntar forças e resolvemos fazer uma sociedade de maneira formal. Mas no início essa ideia era bagunçada, como é que eu vou juntar um grupo de mulheres com um grupo de médicos? O meu grupo você tinha que ter CRM comprovado para estar dentro do grupo, como é que ia ser isso? E aí quando nós resolvemos juntar isso tudo oficialmente, criamos um problema, porque a gente tinha um conhecimento enorme, a gente tem um network muito vasto, então nós conhecemos muitos empresários homens e que viraram para a gente e disseram assim, onde é que eu entro?
Eu não sou mulher, não posso estar na confraria mulher. Não tenho CRM, não posso estar na confraria médica. Eu vou entrar aonde? E aí pensamos num primeiro momento, vamos ter que criar uma confraria homem. Como é que eu vou criar uma confraria homem com 2 mulheres? Como é que a gente vai estar dentro? Aquela coisa não casava, né? Então a gente vai precisar de um sócio para ele tocar essa parte. E tentamos 3 sócios. Por motivos diversos, graças a Deus, nada ligado a caráter, nada disso, mas agendas desencontradas, motivos diversos, a coisa não fluiu. E aí a gente falou assim, não, vamos ter que criar um outro modelo que vai ter que ser na nossa mão mesmo e que a gente consiga administrar. E aí nasceu a Confraria Negócios, depois veio toda a estrutura e hoje se tornou o portal Confraria Brasil. Como é que é o portal Confraria Brasil? Ele vem como cabeça de chave, literalmente, e descem 5 pilares dele. Então, nós temos a confraria médica, a confraria mulher, a confraria jovem, onde a gente trabalha o empreendedorismo jovem, a confraria inclusão, onde a gente não fala inclusão social, mas a gente fala inclusão de famílias atípicas. Então, ali a gente trabalha o Down, a gente trabalha o autismo e tantas outras questões. E através de toda a nossa parceria, de todos os nossos contatos, em especial a nossa parceria grande com a ANB, com o Rafael Leandro, chegamos a Miguel Pereira, né, e vimos todas as maravilhas que foram feitas lá em Miguel Pereira, nos encantamos pelos projetos, principalmente pelo projeto desenvolvido no Centro de Tratamento de Autismo, que está espetacular. Eles conseguiram implantar lá algo que eu não consegui na operadora de saúde, quando eu fazia auditoria e coordenava um setor. E eu me encantei tanto que, junto com a Prefeitura de Miguel Pereira, nós estamos produzindo o primeiro Congresso Brasileiro de Autismo, 100% voltado para as famílias atípicas, que vai acontecer em Miguel Pereira em 2026. E para casar toda essa estrutura, no centro dela, vem a Confraria Negócios, que é onde a gente concentra todo o nosso network. Então, olha que fantástico, esse empresário que é nosso membro, que está dentro da Confraria Negócios, é ele com os seus produtos, serviços, treinamentos, workshops, o que ele tiver para oferecer, que abastece todo esse ecossistema. Então, eu tenho uma confraria inteira de mulheres, para ele entregar produtos, serviços, atividades, treinamentos, o céu é o limite do que pode ser ofertado ali. Uma confraria inteira de médicos, quantos serviços, produtos eu posso entregar para um médico? Ele precisa de contador, ele precisa de finança, ele precisa de treinamento do consultório, é uma infinidade. Fora aqueles que empreendem fora da medicina, que precisam fazer interfaces com os seus negócios, né? Quantos produtos, serviços, melhorias de condições de vida, de treinamentos eu posso ofertar numa área de inclusão? Quantos eu posso ofertar para um jovem? Então, por exemplo, o meu membro que está lá na Confraria Negócios, se você está lá com a gente, você é homem, você não vai entrar na Confraria Mulher, mas o seu produto entra. Entendi. Entendeu? Você não é médico, não vai entrar na Confraria Médica, mas o seu produto entra. E aí, depois, nós tivemos uma outra sacada, que foi o seguinte, a gente entendeu que o leque de empresários era muito grande e a gente precisava segmentar isso. Por quê? Eu não posso botar andorinha para voar com águia. É porque a águia vai traçando ali. Na hora. Na hora. E eu precisava proteger aquela andorinha e dar para ela também a oportunidade ela tem de sua voar. importância no ecossistema. No ecossistema. Então, o que a gente fez? A gente criou uma trilha de desenvolvimento de network. E nenhum outro grupo tem isso, tá? De network. Então, a gente criou uma trilha de desenvolvimento de network, onde começa no Elite, que é quem está iniciando, depois ele vai para o Platinum, que é o nosso grupo de pequenas e médias empresas, já estruturadas, mas que precisam de apoio para crescer. Dali a gente vai para o grupo Black, que inclusive vai ter uma experiência, não é um jantar, é uma experiência. Vai ter uma experiência na segunda-feira, dia 21 de julho, lá na Mocelin. Você é nosso convidado para estar lá conosco. Obrigado. Tá? Até para você vivenciar isso tudo, ver do que eu estou falando. É muito interessante esse grupo. Então, esse é o grupo de grandes empresários. Então, são empresários ali com 20, 30 colaboradores na empresa ou profissionais que conseguem ofertar produtos e serviços para esses empresários. Então, ali estão os médicos, engenheiros, arquitetos, contadores, estão todos nesse contexto. Depois a gente vai para o grupo Diamond. Aí eu estou falando de outro jogo. Aí eu estou falando de empresas que faturam mais de 3 milhões ali por mês ou profissionais que oferecem produtos e serviços para esses empresários. Então, ali a gente tem hotéis, ali a gente tem rede de escola, ali a gente tem rede de mercados, grandes restaurantes,
A Mocelin está conosco, o Torão está conosco. Ali a gente tem empresa de embarcação náutica. Aí é um mundo, é um mundo. E para você ter uma noção desse movimento, só o nosso grupo Black, no primeiro semestre de 2025, ele movimentou mais de 10 milhões de reais em negócios fechados dentro do grupo. Que top. Que top. E tem um segredo para isso tudo ter dado certo. Pode contar o segredo? Eu posso contar o segredo, esse eu conto com prazer. Segredo que pode contar, eu gosto. Eu posso contar com prazer. Lembra que eu falei que a gente tentou 3 sócios? E não deu certo? Aí teve uma hora que, assim, eu me irritei. E eu virei pra Ruth Vieira e falei assim... Não, na verdade, você não se irritou. Você, agora há pouco, você falou que você faz a pergunta. Não é? Você percebe que, não, tá bom, é só até aqui, valeu, agora eu vou estudar e vou fazer... Então, qual foi a minha irritação? A minha irritação foi porque a gente entendia que precisava ter um terceiro sócio, porque o negócio que a gente estava construindo, ele era muito grande. Ele era muito grande e a gente achava que não ia dar conta daquilo ali. Só que toda vez que a gente ia buscar esse sócio, não dava certo, não dava certo. Então, o que eu me irritei foi das tentativas frustradas. Eu falei, chega, acabou. E virei para ela e falei, Ruth Vieira, somos 3 sócios a partir de agora. Eu, você e Deus, e acabou, não entra mais ninguém. Aí tá tudo certo. Anderson fez assim, ó. Sucesso! Voou. A confraria deslanchou. Uma coisa absurda. Sucessão. Absurda. Que top. Eu queria entrar num tema com você aqui. Não sei se a gente vai conseguir destrinchar ele tudo. Vamos lá. Mas eu acho que você deve vivenciar muito isso, que é a questão de transição profissional. Você agora há pouco falou de médico que tem alfaiataria, o médico que não sei o quê. Até que ponto você percebe isso, não sei se de alguma forma nas suas mentorias, que eu sei que você faz mentoria, você vê um indivíduo que... E a gente tem que respeitar isso, mas ao mesmo tempo tem que ser muito prático. Sim. Né? O cara fez tantos anos de faculdade daquilo, fez faculdade daquilo, é pós-graduado, não sei o quê. E aí chega uma hora que a vida fecha todas as portas e ele vai fazer algo completamente fora. Como é que você vive isso? Como é que você passa isso pra... Você já teve alguma experiência assim? A minha vida é uma experiência assim, né? Mas você, de alguma forma, você ainda tá ali. Então. Você continua sendo auditora? Sim. Então você não saiu da medicina. Não. Mas tem gente que é. Vai ter um programa agora aí que tem um médico que ele virou chefe de cozinha. Sim. É o sonho do meu marido. Meu marido é cirurgião torácico. Ele fez alguns cursos de chefe gourmet. E ele diz que quando ele se aposentar que ele vai fazer o cordon bleu. É. Mas E meu marido é mestre cervejeiro, tá? Nas horas vagas. Formado. Ainda produz cerveja artesanal. O que acontece? Eu acho que quando a gente vai passando por esse movimento, a vida vai preparando a gente para passos maiores. E isso aconteceu comigo. Eu, durante muito tempo, eu não entendia por que a vida ia me impulsionando para caminhos tão diferentes. Eu subia um degrau e muita gente vai se identificar com isso. Não sei se, de repente, você já vivenciou isso, mas eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. Eu estava estável. Subia um degrau, estava super estável, a vida tinha se acomodado, estava ganhando bem, o horário estava já ali, tudo certo, daqui a pouco eu levava uma rasteira. E aí não sabia nem de onde tinha vindo aquilo. Aí eu falava assim, não é possível, meu Deus, estava tudo organizado. Por que isso aconteceu comigo? Aí eu ia lá, recomeçava. Aí vinha outra situação que eu sentia que era para eu mudar. Como espontaneamente eu não ia, porque estava muito bem acomodada, vinha outra trauletada ali da vida e me forçava a mudar. E nessas mudanças, toda vez que eu recomeçava, principalmente dentro da trajetória da auditoria médica, eu recomeçava numa empresa diferente, numa área completamente diferente. Então, eu estava sempre recomeçando em situações novas, em áreas novas, e eu não estou falando de demissões, não. Todas as minhas passagens pelas empresas, assim, foram grandes. Mas oportunidades que iam surgindo e que, às vezes, eu não podia dizer não. Tinha aquela situação que você não tem como dizer não, é aquela pessoa, assim, muito próxima, que se você disser não, uma porta se fecha, ou porque fica magoado, ou porque fecha mesmo, né? Na vida, às vezes, tem isso. Então, eram situações que eu precisava ir acompanhando aquelas mudanças, e cada hora eu tinha que estar numa situação nova e eu tinha que recomeçar e aprender tudo de novo e reconstruir tudo de novo. E hoje eu só agradeço
Por quê? Hoje eu consegui estruturar a minha empresa junto com a minha sócia do zero. Nós pegamos uma empresa do zero, onde montamos desde o organograma todas as áreas, todos os processos. Por quê? Porque eu trabalhei em empresas estruturadas em todos os setores. O setor que você me colocar, eu rodo. Se você me colocar no faturamento, se você me colocar no financeiro, se você me colocar na auditoria, se você me botar na beira do leito e se você me botar no centro cirúrgico, eu anestesio o paciente. Então, aonde você me colocar ali, eu rodo. Então, isso para mim foi um aprendizado. Então, o que eu falo para as pessoas? Se a vida estiver te impulsionando, aproveita, dá um passo atrás, pega impulso e voa, porque é ela te preparando para algo melhor. E eu levo isso para a mentoria com os médicos. Eu, como anestesista, eu sabia curar a dor física. Quando eu comecei a receber todos esses relatos e todos esses colegas, eu entendi que eu precisava aprender a curar a dor da alma. Essa eu não sabia. E foi quando eu fui fazer a formação em inteligência emocional com o Márcio Micheli, método EVO. Então, eu sou também amante radical de pessoas pelo método EVO, do Márcio Micheli. Ruth também, fizemos juntas. E estamos indo agora em outubro, estamos indo para a Flórida e vamos fazer agora uma segunda etapa dessa formação com o Márcio Micheli, voltada em inteligência emocional para o empresariado. Então, nós estamos indo em outubro, passar uma semana lá fazendo esse treinamento e depois, na semana seguinte... Posso dar um spoiler? Lógico, com a vontade. Então, vou dar um spoiler. Na semana seguinte, os nossos empresários da Confraria Brasil, em parceria com o nosso amigo Rafael Leandro, parceria ANB e Confraria Brasil, que andam assim, ó, juntinhas. Rafael tá com a gente desde o início da confraria, desde o lançamento, super apoiador, super amigo, super parceiro Gente nosso. boa. Maravilhoso. Já teve aqui. Maravilhoso, a gente ama de paixão. Estamos indo, empresários da confraria, empresários da ANB, estamos indo para Orlando, para a gente conhecer os bastidores de grandes empresas, incluindo o Disney, para a gente entender como é que acontece aquele tal do jeito Disney de encantar clientes que a gente consegue replicar nas nossas empresas aqui. Isso ainda vai ter o lançamento oficial na outra semana, mas eu já estou dando um bizu aqui. Meu Deus do céu. Aí, doutora, eu espero que a senhora esteja gostando de estar maravilhoso, aqui nesse maravilhoso. humilde podcast, mas eu queria que a senhora olhasse para aquela câmera ali, falasse aí suas redes sociais, a rede social da confraria, e deixasse literalmente uma mensagem. Aquela mensagem aí pra... Vamos lá. Minhas redes sociais é @RenataIbiapina. @RenataIbiapina é minha rede social da auditoria médica. E ali a gente fala também um pouco sobre empreendedorismo, liderança. E a confraria é @ConfrariaBrasil1. Ali você vai encontrar um mundo de informações, você vai encontrar ali os nossos caminhos para o WhatsApp, você vai encontrar o caminho para o nosso site, tudo ali. O que eu quero deixar para você de pensamento, de legado no final dessa nossa conversa? Primeiro lugar, primeiro pensamento e último pensamento do teu dia, na hora que você acorda e na hora que você vai dormir, é fechar os teus olhos e levar o teu pensamento a Deus. Não tem nada na sua vida, não tem uma folha que caia de uma árvore sem que a vontade dele tenha sido feita. Então, quando você acordar de manhã, agradece por ter amanhecido, agradece por aquela noite de repouso, agradece por estar pronto para um novo dia. Quando você se deitar à noite, agradeça pelo dia vivido. Não tem como dar errado. A sua vida vai voar, profissional e pessoal. Não tem como dar errado. Muito bom, muito bom. Eu sempre termino o podcast, a senhora percebeu que é um podcast de entretenimento, de conversa, né? Sim. Em off a gente falou aqui de quem já teve a oportunidade de sentar nessa cadeira, deputado federal, deputado estadual, vendedor de bala. Sim, uma honra estar na cadeira. Professor de jiu-jitsu, aqui já veio todo tipo de gente. Mas eu sempre termino o Conta Aqui com um pensamento bíblico. Não é um podcast religioso, mas a minha maneira de ver a vida é pelo olhar desse filtro chamado Bíblia, que é meu livro de regra de fé e prática. Maravilha. E eu nunca trago nada anotado, eu sempre deixo que a coisa flua, assim, sabe, na conversa, no bate-papo. E sobre tudo que a gente conversou aqui, eu me lembrei de um momento da história da bíblica, de um homem chamado Apóstolo Paulo, que ele escreve aos Filipenses, ele está preso, ele está acorrentado, então ele entendeu que algumas coisas que ele queria ter feito, ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu executar. Mas ele escreve aos Filipenses, a partir no capítulo 3, assim: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alvo
e me esqueço das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Isso. Tem momentos que a vida faz isso com a gente não consegue realmente... por isso que eu entrei no tema transição. Sim, sim, foi maravilhoso. A gente insiste, a gente persiste, a gente batalha, a gente luta, mas a gente perde. A gente não vence. E a gente precisa ter essa maturidade, entender assim, essa batalha eu perdi. Sim. Mas você ainda está vivo. E por ainda estar vivo, você tem a oportunidade de seguir novos caminhos. Sim. E eu acho muito bacana esse tipo de trabalho que a senhora faz, que o Rafael faz, que as pessoas acabam se descobrindo. Sim. Porque elas começam a ouvir histórias, elas começam a ouvir outras histórias que se assemelham a dela, de gente que quebrou, que fracassou, que se reestruturou, e ao olhar na possibilidade, poxa, eu fiz direito, mas eu posso ser chefe de cozinha. Né? Não é isso? Não é vergonhoso, não há, pelo contrário, é prazeroso. Você não pode deixar nada te limitar. Exatamente. E o Conta Aqui é o lugar onde a gente ouve todo tipo de história e quero de alguma forma poder ser útil no trabalho que a senhora faz, se a senhora tiver alguém que a senhora queira indicar para estar aqui para contando uma história que seja edificante para outras pessoas. Sim. Eu vejo sempre o Conta Aqui como um ambiente de contar histórias novas, por mais que pareçam ser iguais. Mas tem sempre uma história nova dentro dessa história. Como você disse, cada organismo é único, né? Cada ser humano é único. Então, eu espero que a senhora tenha gostado. Maravilhoso. Volte quantas vezes a senhora quiser, porque tu é manancial. Tu tem muita informação aqui. Graças a Deus. É bom demais ter um convidado assim que a gente... Eu sei que ficou faltando assunto aqui. Fica tranquila, ela vai voltar. Tem assunto aqui que eu sei que tinha que ter falado mais aqui. Eu tenho essa consciência, depois eu fico assistindo e eu vejo, poxa, muita coisa eu poderia ter falado. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Valeu, Lucas. Obrigadão aí. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta pra você aqui. Você hoje, você tá com quantos anos? 23. Qual é o teu sonho profissional? Você quer se formar em quê? É? Como é que é? Cinema. Você quer ser que diretor? Quer ser... Diretor de fotografia. Então, aí você vê o Lucas aí, diretor de fotografia no cinema e tal. Mas se não der certo, presta atenção, não pega esse si não, só. Você, qual é a sua segunda opção? Boa, garoto. Boa, garoto. Mas quando tu tiver 51, tu vai mudar esse seu discurso. Entendeu? Mas é só pra dizer pra quem tá assistindo a gente aqui o seguinte, quando você é novo, você não tem outra opção, mas a vida às vezes faz essas coisas. Então, se inscreve no canal, comenta, compartilha e até o próximo Conta Aqui. Valeu!